Olá, amigos da AMI Brasil, eu sou Giovana Campos, jornalista da AMI Brasil, e estou aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre as pesquisas realizadas sobre espiritualidade e saúde. E para falar sobre esse tema, estarei com o Dr. Jorge Cecílio Daer Júnior. Dr. Jorge, ele é médico endocrinologista e também faz parte do Departamento de Pesquisas da AMI Brasil. Então, super conceituado para falar sobre pesquisas envolvendo espiritualidade e saúde. E olha que está crescendo, hein? No mundo inteiro. Doutor Jorge, é com você. Olá, amigos da AMI Brasil. Olá, amigos que compartilham conosco esses momentos difíceis, estando em casa, às vezes no trabalho, em trabalho emergencial. Hoje nós vamos, no programa Gotas de Esperança, falar um pouco das pesquisas em espiritualidade. É muito interessante que em 2002, em agosto de 2002, no editorial da revista da Associação Médica Americana, da JAMA, o Dr. Harold Kenny conta a história de uma mulher que, mesmo muito adoentada e com muitas dores, ela tinha artrite reumatoide, ela saía de seu leito e visitava outros pacientes. Ele achava estranho porque ela tinha muita dor e cada vez que ela se mobilizava, ele sabia que ela sofria e ele perguntou por que ela não parava quieta na cama, por que a senhora visita tantos outros doentes, e ela falou, é meu dever, é minha obrigação estar com meus irmãos em Cristo e com eles orar. Esse editorial, Dr. Harold Koenig, ele chama a atenção nesse editorial para o fato de que espiritualidade é um componente importante na vida do ser humano. É um componente tão importante e as pessoas da área de pesquisa e da área médica foram sendo envolvidas por essa importância que vem desde muito tempo atrás, que o número de pesquisas sobre espiritualidade, a importância da espiritualidade na prática médica, não parou mais. A gente pode observar nesse slide como o número de pesquisas, que vem lá desde 1837, como foi crescente, aqui é tirado da PubMed. A gente vê aqui usando esses dois termos, Spirituality Your Religion and Health. E aí, contando o número de artigos, nós vemos como cresceu, e como cresceu bastante da década de 2000 para cá. O Brasil, graças a Deus, é um dos líderes de pesquisa em espiritualidade. Nós temos grandes pesquisadores nessa área e a gente tem um papel de liderança interessante. Quando nós vemos a importância disso para o ser humano, percebemos em alguns estudos, por exemplo, esse estudo de Maruta, ele mostra que houve uma associação direta entre pessimismo, desesperança e risco de doença cardíaca. Então, um estudo de 30 anos, acompanhou pacientes durante 30 anos, relatou que o estilo de vida pessimista teve associação significativa com mortalidade. E como nós estamos vivendo momentos de pessimismo, a gente é bombardeado com notícias que nos deixam ansiosos e tendemos a ficar pessimistas, né? Esse estudo aqui é interessante. Deixa eu só ajustar aqui o tamanho da tela para que isso. O estudo buscou variáveis que influenciaram a mortalidade em homens acima de 55 anos que se submeteram à cirurgia cardíaca, ou seja, cirurgia cardíaca é uma cirurgia de grande risco. E esse estudo que foi conduzido pelo Oxman, ele pegou homens acima de 55 anos de idade, pré-idosos como eu. 2 das 5 principais variáveis relacionadas com o índice de mortalidade em 6 meses foram suporte social, e isso é algo muito importante, e suporte religioso, que aqui fala a respeito do papel da religião. Aqueles que professaram que não tinham qualquer força ou conforto na religião, naqueles, né? O risco de morte era 3 vezes maior em um período de 6 meses, quando comparado àqueles que disseram que obtinham força e conforto com a religião. Então, a medicina começa a perceber o seguinte: religião não é misticismo. Pode ser misticismo para a pessoa que não tem crença nenhuma. O que é interessante é que uma boa parte dos médicos tem religião. Mas para aquele que tem religião,
a religião é um fator importante na saúde. Aqueles que não participavam de atividades de grupo tinham chance de morte em 6 meses, 4 vezes maior quando comparado com aqueles que participavam. Então, para a gente ter uma noção de como a religião ela tem um papel interessante, um papel importante. E quando a gente vê que a participação, que aí já é um estudo de Pargman, que é eu junto com Koenig, que é um pesquisador muito interessante, quando nós vemos o papel tanto do grupo de suporte e conforto de crenças religiosas, quando você mede em testes, cerca de 25% daqueles que indicaram não ter qualquer participação em grupo e também não obterem conforto e suporte oriundo de crenças religiosas, eles morreram nos 6 meses decorrentes da cirurgia. Entre aqueles que indicaram tanto participação em grupos de suporte e conforto em crenças religiosas, somente 4% deles morreram 6 meses após a cirurgia. Eu não vou continuar na leitura dessa segunda frase, porque eu vou lembrar um estudo muito interessante que saiu na revista Demographics, de 1999, que demonstrou que aquelas pessoas que têm uma religião, elas têm uma sobrevida de até 12 anos maior em relação às que não têm. Estranho isso, né? Isso chama a atenção, e chama a atenção de pesquisadores. O que a religião faz? Qual é o fator que a espiritualidade da pessoa tem sobre a saúde? Esse estudo de Berman vai na mesma linha, mostrando, é um relatório já muito antigo, né, de 26 anos atrás, 700 mil mortos ao ano nos Estados Unidos, com mais de 55 anos de idade, 35 mil morrem no ano seguinte à morte do cônjuge. Ou seja, aqui mostrando um outro aspecto, a tristeza, o abandono, a perda do cônjuge é um fator que pode influir na mortalidade. E esse é um estudo mais antigo, mas é muito bonito esse estudo, que é um estudo de Rees, publicado em 1967, em que eles mostram que o grupo de viúvos, a mortalidade, na verdade, ela é extremamente elevada. Nos 2 primeiros anos de viuvez, são um fator de grande risco para a mortalidade. E aí as mulheres que são mais felizes, né? Porque quando a esposa de um homem morre, a probabilidade de morte dele aumenta em 25%. Mas quando é o esposo que morre, aí a probabilidade dela só aumenta menos de 5%, ou seja, elas ficam felizinhas, né? É um estudo de Helsing, que é um estudo interessante também. E a Mary Bennett, ela é um estudo, esse aqui é um estudo que a gente chama de seminal, porque é um estudo que influenciou muito e é um dos estudos chaves da psiconeuroendocrinologia. Ela reportou um estudo que sorrir alegremente aumenta a atividade dos linfócitos natural killer, ou seja, o linfócito natural killer, ele é importante na nossa imunidade, ou seja, se a gente é agredido por um vírus, por exemplo, está na moda vírus, né? Os linfócitos natural killer, eles vão dar a nossa imunidade. Então, quando você sorri alegremente, os linfócitos, eles aumentam a atividade natural killer. E aqui são os gráficos do estudo dela. A pessoa que ri aumenta os linfócitos natural killer e diminui os hormônios de estresse. E aqui o nome do estudo em que ela publicou. Esse é um estudo também bem interessante, que mostra que o amor é uma energia que cura. The Healing Energy of Love. E esse estudo mostra as várias manifestações do amor. Amor como amizade, filia, amor eros, que é romântico, né? O amor storge, que é o amor familiar. A koinonia, que é o amor comunitário, que a gente falou, de suporte comunitário, ligações espirituais. E a ágape, que é o amor altruístico. Pedro, tu me amas? Em grego, Jesus pergunta se Pedro o ágape, aquele amor profundo. E cada uma daqueles tipos de amor é associado com desfecho positivo de saúde. Então, gente, o que a gente quer mostrar para vocês é que existem fatores
muito além daqueles que a gente consegue estudar, e a gente não consegue medir na medicina. Eu consigo medir o amor, fazer uma escala de amor, existem algumas, mas eu não consigo perceber o que passa lá no íntimo da pessoa. E olha o que o Leonard Sagan, que é um economista, ele é um estudo de economia, ele fez um estudo no Banco Mundial, ele diz o seguinte: o que explica de modo mais importante a redução das taxas de mortalidade em todo o mundo é o aumento da esperança e o declínio do desalento. Ou seja, nós tivemos um aumento da sobrevida, uma redução das taxas de mortalidade, em mortalidade infantil, por questões sanitárias, mas a sobrevida maior é muito mais porque nós aumentamos a esperança. Nós podemos dizer o seguinte: temos algo dentro de nós que as pessoas não conseguem explicar muito bem. Os grandes estudiosos não conseguem explicar muito bem. Mas eu queria contar uma historinha pequena de Alexis Carrel, Prêmio Nobel de Medicina em 1912. Alexis Carrel, ele visitou Lourdes, na França, com uma mulher doente de tuberculose. Marie Bailly, ela tinha tuberculose pulmonar, óssea, no peritônio, ou seja, ela estava em fase terminal de tuberculose. E ele chegou a dizer o seguinte: se Marie Bailly for curada pelas águas de Lourdes, eu abandonarei a medicina, disse ele, e entrarei num convento, virarei monge. Efetivamente, em 3 horas, Marie Bailly, exposta à água de Lourdes, ela que havia tido necessidade de ser medicada com efedrina em doses venosas para que o coração continuasse batendo, ela ficou completamente curada. E Alex Carrel, então, vai escrever mais tarde, em 1936, no seu livro O Homem, Esse Desconhecido, que o homem conquistou toda a Terra, o exterior, foi para o macro e para o microcosmo, mas não conhece a si mesmo. Nós temos uma força dentro de nós que nos move e que a medicina não consegue compreender. Por isso que a gente estuda espiritualidade, para ver que força é essa. O que surge de dentro de nós que pode modificar índices de mortalidade, pode nos predispor à doença. Não que a religião seja uma prescrição médica, mas é um componente do indivíduo. A espiritualidade é um componente do indivíduo. Somos seres espirituais. Essa é a mensagem. Somos filhos de Deus, herdeiros do Criador. E como filhos de Deus, a nossa identidade está nessa porção que o meu estetoscópio não ausculta, mas o meu coração consegue alcançar. Nessa comunhão. Somos, então, os filhos diletos do Altíssimo. Não esqueçamos disso. Em momentos muito difíceis, em que às vezes até a prece ela se torna difícil de sair, continuemos insistindo até que a nossa súplica saia do nosso coração e seja alcançada pelos bons amigos espirituais que levarão até Jesus o nosso pedido e receberemos imediatamente a resposta na forma de paz e de luz. Que Jesus nos abençoe.